Você aí que tá assistindo gosta de romance, ou melhor, comédia romântica? Então se prepare porque esse vídeo vou mostrar uma obra pra você nunca visto antes. Ela é totalmente diferente daquelas típicas comédias românticas que você conhece. Pra você saber mais sobre ela, então bora lá e assiste o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai amar essa obra. Mas antes, né, procedimento padrão de deixar o like e também se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente e claro, ativa o sininho. Opa, eu sou o Siledari. Rapaz, quando eu fui ler esse mangá, me surpreendeu em um nível que eu nunca havia visto. É cada capítulo um mais doido do que o outro. E ainda por cima consegue superar no nível de doideira. Quando eu achei essa obra aqui, que foi por causa desse anime aqui quando estava em lançamento, que já vou logo dizendo que eu detestei. Eu terminei de assistir ele, mas foi com puro ódio. Eu posso dizer que esse daqui é uma versão melhorada dessa obra, na minha opinião. É muito mais engraçada. Eu fui ler mesmo por causa que eu pensei que seria do mesmo estilo. E também foi por causa que eu queria saber como que o autor ia inserir essa coisa de 100 namoradas. Isso mesmo, é 100. Eu pensava, caraca, como que ele vai fazer isso? Quando fui ler no primeiro capítulo, aí eu vi e falei, ah, então não é pra levar nada a sério essa história. E de fato, não tem como levar a sério. Cada coisa louca, novamente dizendo, que vai tendo que você vai rachar de rir. Eu ri do começo ao fim. Essa obra aqui é mais aquelas comédias trash que busca o exagero. Cada coisa que vai acontecendo tem que ser no nível exagerado, mas ao mesmo tempo virando uma coisa satisfatória de se ler, uma coisa saudável que vai deixando você feliz. E ainda por cima esse mangá quebra aquela famosa quarta parede dos personagens, acaba conversando com o leitor e ainda por cima acaba conversando tanto com o autor e principalmente com o artista da obra. Você tem noção, tem um capítulo que eu posso falar que é um mini arco só dedicado ao artista, que o próprio protagonista vai na casa do artista. Na moral, eu não acreditei nisso. Algumas coisas que acontecem, um absurdo, como esse absurdo aqui, aquelas famosas cenas que você vai vendo nos hentais de tentáculos. Então acontece uma coisinha dessa parecida na obra, e uma personagem fala do porquê tá acontecendo isso, qual é o motivo, e outra personagem solta falando, ah, deve ser por causa que o artista queria desenhar coisas assim. Com isso aí você vai percebendo qual que é o nível da obra. Fora as altas referências que vai citando de filmes e de outros animes e mangás, principalmente One Piece. Olha só isso, o protagonista se fantasia de Luffy. E fora também essa referência que fala dos Vingadores. E novamente falando do artista, que eu acho maravilhoso os traços dele, porque ele consegue transmitir um charme nos personagens, principalmente das namoradas do protagonista. É uma mais charmosa do que a outra, principalmente os olhos, que pra mim acho que é o grande destaque. Pra mim o olho mais bonito é dessa empregada aqui, que sempre fica de olho fechado, mas quando ela mostra pela primeira vez os olhos dela, você vê que é bonito pra caramba. E vamos também dar um destaque nessa fofura aqui, que eu acho ela muito fofa, meu Deus do céu. Os próprios personagens em volta brincam com essa fofura dela. Mas voltando agora a falar mesmo da obra, como que o autor vai conseguir inserir essas 100 namoradas? Como que ele vai conseguir dar espaço para cada uma? Sempre ficava em dúvida disso, que ele vai conseguir fazer algo bem feito. E até o momento dos lançamentos dos capítulos, ele tá conseguindo fazer algo bem feito, dando espaço para cada uma. Então eu tenho grande esperança que essa obra vai se manter no mesmo ritmo até o final. Se fosse uma coisa séria mesmo, não ia ter como se manter nessa história. Essa comédia exagerada é um dos motivos que consegue ficar uma obra muito boa. E não esquecendo, esse mangá não está muito longe de ter uma adaptação em anime, porque até esse momento que eu estou gravando o vídeo, eu procurei lá e vi uma notícia falando que esse mangá teve uma marca de 950 mil cópias em circulações. Então, uma produção em anime está bem próximo e até lá estou aguardando ansiosamente. Sobre a história agora, fala desse protagonista que se confessou 100 vezes, foi rejeitado essas 100 vezes. Só que até que chegou no momento que ele não estava aguentando mais, então ele vai para um santuário e lá ele reza para um deus. E ao rezar para esse deus, o deus aparece para ele, falando que quando chegar no ensino médio, ele vai encontrar sua alma gêmea, porque todo mundo
tem aquela sua alma gêmea. Só que ele não tem uma, e sim 100 almas gêmeas. Ele pergunta como que isso é possível, e o motivo disso, saca só, é por causa que esse Deus estava assistindo um programa de TV e acabou desconcentrando e sem querer colocou uns zeros a mais para ele. Então por isso que ele tem 100 namoradas. Então se ele rejeitar alguma delas, elas acabam morrendo, porque todo mundo só tem uma sorte na vida, vamos dizer assim, ele fala. Então por isso que ele tem que namorar todas elas. A partir daí ele parte para essa aventura de achar todas elas, que por sinal você vai ver que a maioria é da escola dele. Então praticamente ele namora todas as garotas da sala e da escola inteira, que é muito engraçado isso. Então o mangá vai mostrando esse cotidiano dele, só que com pura doideira. Você tem noção que o mangá até brinca com essa coisa de só ter primavera, sempre estar no mesmo local, não vê eles estudando, só vê eles no terraço conversando com as namoradas dele. Então até eles brincam com essas coisas sem noção que vai tendo. E mesmo tendo essas coisas, o autor ainda consegue colocar uma explicação por trás. Isso que fica bacana e mais engraçado ainda. E, na minha opinião, sempre tem que ter alguma explicação para deixar o leitor mais interagido e por dentro desse universo. Mesmo sendo sem sentido, ainda assim é uma explicação para isso, deixando mais engraçado e sempre por dentro na hora da leitura. E sobre o protagonista, que tem uma palavra que define perfeitamente ele, apesar de eu não gostar de usar, mas é a única palavra que define ele: gado. Isso mesmo, mas não um simples gado, e sim um super gado. Ele faz tudo para deixar as namoradas dele felizes, dar o máximo de atenção para cada uma. Ele faz tudo por elas. Também não ouse insultar algumas delas, que o cara vira o bicho. Olha essa cena aqui, quando os valentões tentou tirar sarro dessas fofuras aqui, o cara ficou com puro ódio. E também quando botaram medo nessa fofura aqui, que ele chegou até a virar Super Saiyajin. Não só ele, como todas as namoradas dele virou. Essa cena da partida de beisebol foi muito absurdo que foi acontecendo. Nem pra você ver o tanto que ele ama as namoradas dele, você deve ter até visto uma imagem circulando por aí nas redes sociais, que é desse balão de diálogo dele gigante, de citando cada ponto positivo de cada namorada dele. Ele até fala que não há a melhor namorada, que todas são o número 1 para ele. Mas todas essas coisas que ele vai falando para ela, essa melação toda, mesmo assim não fica numa coisa chata e nojenta, vamos dizer assim. Fica uma coisa feliz, uma coisa bem legal de se ver, porque ele acaba ajudando cada uma delas nos pontos fracos. Ao apresentar, você vê que cada uma tem seu ponto fraco e ele acaba ajudando. E também todas elas acabam uma se ajudando a outra. Não vira uma disputa para ver quem conquista ele melhor, quem vai ser número 1. Não tem isso. Todas se apoiam. Você vê que até eles viram uma família, dá até o nome para essa família. E fica muito bonitinho as relações deles. Não é só ele que tem essa personalidade absurda. Cada uma dessas namoradas, uma tem uma personalidade única. Isso acaba se tornando bem bacana, e por isso que cada uma acaba tendo um destaque único. E de todas elas, eu acho que a única que tem uma mente sã, uma mente racional, é essa daqui. Apesar dela ser uma tsundere, na verdade uma super tsundere, porque tudo que ela faz tem que ser tsundere. Ela dormindo, fazendo as atividades da escola, ela na sala de aula, tudo é desse tipo. Até rola uma piadinha dizendo que ela tem o fator tsundere, que tem um capítulo que é só explicando isso. Acabei achando ela muito fofa e legal, somente a relação dela com essa daqui. Por as duas ser as primeiras namoradas, então as duas têm uma intimidade a mais do que as outras, então uma tá sempre zoando a outra, principalmente das questões dos peitos. E também eu tenho que te dizer que a intimidade delas vai além, as duas até acabam se pegando, e o protagonista, como inocente e vê as duas se beijando, ele até fica todo feliz pensando que a amizade delas estão crescendo. Ele fica super feliz com isso, porque ele sempre torce para todas elas uma boa relação e ser grandes amigas. E voltando a falar do porquê ela é a mais racional, é por causa que sempre quando acontece uma coisa absurda na obra, tá ela lá dizendo que esse mangá passou do limite, ou essa coisa no mangá não tem sentido. Principalmente quando ele vai apresentar toda vez uma nova namorada, ela sempre tá lá jogando uma piadinha, sempre ela tá dizendo essas coisas racional entre esses absurdos todos, deixando o clima da obra mais engraçado ainda. E
agora falando um pouquinho de algumas namoradas dele, dando destaque, tem essa daqui que é a viciada em drogas. Fica muito estranho falando isso, porque ela fabrica cada drogas absurdas, que uma delas é imortalidade, então por isso que ela é uma criança para sempre praticamente. Ela, na verdade, é a mais velha do grupo inteiro, só que por causa que ela bebeu essa droga dela, ficou mais jovem. Você tem noção? Ela até tem um capítulo que ela fez um apocalipse no mundo inteiro e também transformou as outras namoradas dele em zumbis beijoqueiras. Que na moral, essa garota é um puta de uma gênia. E também tem essa daqui, a pervertida 24 horas por dia. E o protagonista também até pega a mãe dela, que também é outra pervertida, que tem alguns gostos duvidosos como incesto, por causa desse lado materno que ela tem. E o arco que tem na obra que é dedicado a essas duas é bem bacana, ficou até uma coisa séria e bem elaborada. E rapaz, também o protagonista não dá mole e pega também a empregada da casa dela, que é uma empregada totalmente dedicada de corpo e alma, que faz qualquer coisa que é mandada para ela. Até muitas vezes é inserindo ela como um cachorrinho que obedece o dono. Dessa daí é a esfomeada, que foi apresentada uma cena muito boa dela de referência de One Piece. Ela tava numa horta, tinha frutas muito deliciosas que ela estava adorando comer, e ela acaba ficando emocionada com isso e mete uma cena muito boa de One Piece, daquela cena que quer viver. Então ela solta essa referência falando que ela quer viver aqui. Eu ri muito nessa parte, foi a parte que eu mais ri. E voltando, essa daqui que é a caipira, a masoquista, a narcisista e várias outras, é uma melhor que a outra. Cada vez que elas vão sendo inseridas, é mostrando uma historinhazinha por trás dela, fazendo você se apegar mais ainda a cada uma. Pra mim, a que eu mais fiquei emocionada foi essa daqui, dessa fofura aqui. Ela tem problema de comunicação, só consegue se comunicar a parte de escritas, então ela sempre foi tratada como uma estranha até pelos pais e pelos amigos. Quando foi mostrado essa coisa dela, cara, eu me emocionei demais. E eu na hora eu até falei, não era pra ser um mangá de comédia, porque isso aqui não tá sendo engraçado. Eu fiquei torcendo pra caramba para os dois ficar juntos. Tem uns capítulos que é mega absurdo, o mais absurdo de todo, essa cena aqui do apocalipse do mundo inteiro, que eu falei, meu Deus, da onde que o autor quer chegar? E agora vamos falar aqui de uma coisa. Com esse harém dele você deve estar pensando, será que rola algumas coisinhas aí, né, íntima entre eles? Então, não, nada disso. Só rola mesmo beijo. Até brinca sobre isso, de rolar intimidades, né, se é que me entende, entre eles, por causa dessas duas pervertidas. Mas não acaba tendo que rola uma explicação por trás do porquê não tem isso. É por causa que o mangá é publicado pela Jump, né? Então a editora Shueisha não deixa rolar essas coisas maior de 18. Rola essa piadinha entre eles. Então por isso que fica só entre o beijo mesmo. Compensação, rola beijo pra caramba entre eles. E tem até uma filhinha pra cada uma beijar ele. Primeira vez que ele vai beijar, é um capítulo dedicado a isso tudo. Dele elaborando uma ideia para não rolar aquela coisa, né, de disputa. Quem vai ser a primeira e quem foi a primeira. Então, né, em compensação, tem um capítulo que, caramba, nesse capítulo aí mesmo eu pensei, rapaz, vai rolar uma coisinha entre eles muito além do que beijo. Na moral, jurando que ia ter algo a mais do que isso, mas acabou não tendo. Meus amigos, recomendo demais você a ler, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai adorar essa comédia romântica absurda. Altas referências, quebrando quarta parede, tem até capítulo dedicado a só, dedicado a merchan do mangá. Olha só o nível dessa obra. Se você não conhece, novamente, recomendo você a procurar para ler. E se você já leu, deixe aí nos comentários o que você achou. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se não conhecia o canal, aproveita, vai lá, entra no canal e vê as outras recomendações que é uma melhor do que a outra de vários tipos. E aproveitando também, se não deixou o joinha, deixa aí embaixo que vai me ajudar bastante. Então, novamente, obrigado e até a próxima.